O Paulista TMC começa repercutindo o número de latrocínios em São Paulo. Em menos de uma semana, São Paulo registrou 3 casos, igualando o total de todo o primeiro bimestre. Mais informações ao vivo com Ricardo Sparvoli. Todos os crimes ocorreram na zona sul da capital paulista, em bairros como Moema e Itaim Bibi. O número chama atenção porque é o mesmo registrado durante todo o primeiro bimestre deste ano, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. Operação do Departamento Estadual de Investigações Criminais mira quadrilha de fraudes bancárias com mandados em São Paulo e Goiás. A ação cumpre 22 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão. Relatório do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana aponta que uma pessoa morre a cada 16 horas no sistema prisional de São Paulo. Informações com Bruno Chesi. A falta de médicos e profissionais de saúde nas unidades prisionais está entre os principais fatores para a alta da mortalidade. A Secretaria de Administração Penitenciária diz que presídios paulistas contam com equipes de saúde e atendimento online. A greve dos servidores da Universidade de São Paulo segue sem acordo após nova rodada de negociação nesta quarta-feira. A reitoria manteve a proposta de conceder gratificação a todos os funcionários, mas não conseguiu encerrar a paralisação. O movimento foi motivado pela criação de um bônus exclusivo para docentes, aprovado no fim de março. E a USP determinou também que o calendário acadêmico vai ser mantido mesmo com a greve estudantil. Aulas, provas, prazos, enfim, seguem normalmente, sem alterações por conta da paralisação. A Justiça Federal de Guarulhos determinou a entrada imediata de uma família palestina retida no aeroporto desde 16 de abril. A decisão recorreu ilegalmente, ou melhor, reconheceu ilegalidade na restrição e garantiu permanência no Brasil, proibindo deportação. Na previsão do tempo seco, gente, predomina São Paulo com manhã fria, tarde quente e baixa umidade. Vamos agora de esporte. Neymar entrou em campo pelo Santos, que empatou com o Coritiba 0-0 na Copa do Brasil. Foi um jogo ruim, mas o Neymar quase fez um golaço, uma falta no finzinho do jogo, ele bateu na trave. Mirassol e Bragantino ficaram no 1-1 e o Palmeiras hoje entra em campo, recebe o Jacuipense da Bahia. O Paulista TMC está no ar com tudo que importa para você. Paulista TMC. Quem escuta, sabe. 10 horas e 5 minutos e você participa aqui do Paulista TMC no WhatsApp 11972211001, 11972211001. O Eudes, que é taxista, mandando mensagem pra gente aqui. Bom dia, Fernanda Tebas, falando sobre o aeroporto de Congonhas, estava passando por lá e escreveu: sempre na sintonia da TMC, muito obrigado pela sua mensagem. Outras mensagens também chegando aqui, é o caso da Helena, que mora nos Jardins, também dirigindo e acompanhando aqui o Paulista TMC. Muito bom, continue, hein, ouvinte, porque a gente quer ler muito mais sobre o que você está fazendo. Interaja então aqui comigo, Fernanda Câmara, e também com Rafael Tebas. E olha só, em menos de uma semana, São Paulo registra 3 latrocínios e acende alerta na Zona Sul. Os crimes ocorreram após reações das vítimas e o policiamento foi intensificado na cidade. O Ricardo Sparvoli traz os detalhes ao vivo. Bom dia. O número chama a atenção, Fernanda, porque foi o mesmo registrado durante todo o primeiro bimestre de 2026, ou seja, entre janeiro e fevereiro, segundo dados, claro, da Secretaria de Segurança Pública aqui de São Paulo. As ocorrências foram marcadas principalmente por ataques realizados após reações a assaltos, que, embora muitas vezes seja instintivo a gente reagir, é uma ação contraindicada pela polícia. Todos os crimes ocorreram na Zona Sul, em bairros como Moema e Itaim Bibi, ou seja, bairros elitizados aqui da capital, e entre as ocorrências está a morte de uma guarda civil metropolitana nesse último sábado. Os casos contrastam com os dados oficiais mais recentes, que apontavam queda histórica nos latrocínios de São Paulo. No primeiro bimestre de 2026, o estado registrou o menor número desse tipo de crime em décadas. Diante dessa sequência de casos, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que intensificou o policiamento aqui na cidade. O secretário de Segurança Pública, Oswaldo Nico Gonçalves, afirmou que o esclarecimento desses latrocínios é questão de honra para a Polícia de São Paulo. Fernanda.
E a gente, claro, que vai continuar acompanhando esse caso, já que o policiamento foi reforçado, a gente quer saber da população a sensação e de fato o que está acontecendo. Obrigada, Ricardo Sparvoli, então, por dar voz à população, e a gente traz novidades e atualizações ainda sobre esse caso assim que houver. Agora, 10h07. Paulista TMC. Quem escuta, sabe. E a gente continua movimentando a nossa reportagem agora com o Bruno Chese, vai trazer mais informações. Ele chegou a pontuar nas manchetes aqui do Paulista TMC esse assunto muito delicado, né? Uma pessoa encarcerada morreu a cada 19 horas, aí, em média, no sistema penitenciário de São Paulo, dados de 2015 até 2023. Bruno Chese, então, ao vivo com a gente. Bom dia, Bruno. Pois é, Rafael. Bom dia. A gente pode discutir aqui uma falha nas duas pontas da corda aí por parte do Estado, né? O Ricardo acabou de entrar aqui com o número dos latrocínios que igualou o primeiro bimestre. Na outra parte, tem esse levantamento que aponta que a cada 19 horas um preso no sistema penitenciário paulista morre. Entre 2015 e 2023 foram mais de 4.100 mortes, e esse estudo, que é elaborado pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, ele também prevê o seguinte, que hoje, das 180 unidades prisionais, 78 não têm equipes vinculadas ao SUS, o que agrava ainda mais a situação. A população carcerária hoje no estado de São Paulo supera a marca de 200 mil pessoas, muitas delas vivendo em condições de superlotação e insalubridade. A gente sabe, as condições dos presídios há muito tempo já não são as melhores, então são propícias, inclusive, para doenças que são as principais causas dessa morte. Doenças como tuberculose, complicações de diabetes também aparecem entre as principais causas de morte. Outro problema grave também é a falta de estrutura, até mesmo de saneamento básico dentro dos sistemas prisionais, o que agrava ainda mais essa proliferação de doenças. O relatório também aponta falhas estruturais e falta de integração entre Estado e município. O documento deve ser encaminhado às autoridades com proposta para melhorar o acesso à saúde no sistema prisional. Obrigado pelas informações, Bruno Chese. Então, um panorama completo, né? Claro que são dados que deixam todo mundo preocupado, e a gente vai continuar acompanhando esse caso aqui em São Paulo. E agora, 10h09, vamos de previsão do tempo? A atuação de um sistema de alta pressão mantém o tempo firme no estado de São Paulo nesta quinta-feira. O dia começa com temperaturas mais baixas, especialmente na capital e também regiões do interior. Aí, ao longo da tarde, o sol predomina e faz calor, viu? Com máximas próximas dos 27 graus na Grande São Paulo. A umidade relativa do ar segue baixa, podendo atingir níveis entre 20% e 30% em várias regiões. Baixo, hein, gente? Beba muita, mas muita água. E esse cenário reduz significativamente as chances de chuva em todo o estado até o fim de semana. Vale colocar ali também, de repente, uma bacia com água no quarto quando for dormir, para umidificar mais o ambiente. Essa dica também é válida. E o tempo seco exige muita atenção com a saúde, como eu estou falando aqui, principalmente para crianças e idosos. E há também o risco para queimadas, sobretudo no interior paulista. Sim, chegamos nessa época em que as queimadas se intensificam, infelizmente, e por vários motivos, né? Principalmente por motivos em que o homem vai lá e faz, né? E provoca um incêndio. A gente fala isso por estatísticas, né? Que existem. E a tendência é de manutenção de clima seco com manhãs frias e tardes quentes nos próximos dias. A gente vai falar de trânsito agora no Paulista TMC. Tem muita gente participando com a gente aqui no 119-7221-1001. Uma das mensagens aqui, até com uma foto que o ouvinte enviou, acabou de enviar. Castelo Branco, no quilômetro 18, trânsito parado, sentido São Paulo. Eu olhei no mapa aqui, realmente, trânsito muito, muito ruim na Castelo Branco, no sentido São Paulo, ali realmente no quilômetro 18, né? Quem manda a mensagem é o Gil Bala aqui no nosso WhatsApp. Outras mensagens também chegando, e é importante contextualizar que, segundo a CET, a gente tem 147 quilômetros de lentidão nesse exato momento, especificamente na região oeste da cidade. A Praça Pan-Americana está travada, o trânsito é muito ruim,
na região, também ali na Pedroso de Moraes, trânsito realmente bastante complicado. Em relação à rua Heitor Penteado, também zona oeste da cidade, nos dois sentidos, trânsito ruim ali próximo do metrô Vila Madalena. Em relação ao centro de São Paulo, são 80 quilômetros de lentidão, portanto também a situação é bastante ruim, na Tiradentes, em frente à Pinacoteca, e ali na chegada a 23 de maio, o motorista que pega a 23, sentido região do Parque do Ibirapuera, também tem aquele anda e para que é bem complicado, é bem chato. 10 horas e 12 minutos. O governo de São Paulo publicou nesta quarta-feira o edital de concessão de um dos parques mais frequentados do estado, o Parque Linear Bruno Covas, na zona sul da capital. E o Lucas Escórcio tem todos os detalhes. O Parque Linear Bruno Covas fica nas margens do Rio Pinheiros, tanto do lado leste quanto oeste. Tem um total de 17 quilômetros de extensão. A concessão para a iniciativa privada pegaria por volta de 8 quilômetros deste parque para reformar, revitalizar e mudar a administração, que atualmente está nas mãos de outra concessionária que vai deixar de cuidar do parque nos próximos meses. O edital, publicado nesta quarta-feira pelo governo do estado, prevê que a concessionária invista cerca de 20 milhões de reais em 4 anos. O governo garante que o uso dos espaços de lazer vai continuar gratuito e exige a preservação ambiental do local, incluindo as capivaras. Segundo o governo, mais de 5 milhões de pessoas utilizaram o parque nos últimos 3 anos, com uma visitação média de 5 mil pessoas por dia. Segundo frequentadores, as principais reclamações são relacionadas à segurança, iluminação do parque à noite, limpeza, poda das árvores e dificuldade no acesso. A sessão pública para definir quem vai ser a nova administradora do parque acontece no dia 21 de maio. E estaremos lá, né? A gente vai acompanhar no dia 21 de maio, né? Também as atualizações sobre esse assunto que é bastante importante, o Parque Bruno Covas. 10 horas e 14 minutos, uma entrevista importante aqui. A gente está ao vivo com a Eliana Rufo, que é diretora de experiência do cliente da Sabesp, pelo seguinte, tá? Tem uma novidade aqui para quem está com a conta de água atrasada, né? E ali, por alguma razão, não consegue fazer o pagamento. Uma nova medida vai permitir que clientes paguem essas contas atrasadas de forma parcelada na própria fatura. E aí com valores fixos de multas e juros, prestação de serviço, portanto, aqui no Paulista TMC. Eliana, bom dia, muito obrigado por nos atender. Bom dia, Rafael. Bom dia, Fernanda e a todos que nos escutam. Conta pra gente então, Eliana, como é que vai funcionar isso na prática, né? O nosso ouvinte, o nosso telespectador que está aqui acompanhando o Paulista TMC, como que ele pode se informar em relação a esse assunto? Perfeito. A partir de agora, nós vamos ter mais uma opção para a renegociação de débitos para os clientes. Então, ele tinha o Pix e o pagamento por cartão de crédito, agora ele pode negociar os seus débitos vencidos na própria fatura mensal de consumo. Então, ele consegue administrar na mesma fatura o pagamento mensal como uma renegociação que ele por acaso venha a ter. E quem que pode aderir a essa modalidade? Existe algum critério, alguma restrição? Olha, todo o detalhamento nós estamos fazendo para ele ser, todo o detalhamento das regras de negociação, nós vamos submeter à Arcesp, a nossa agência reguladora, em até 15 dias, e aí a Arcesp vai homologar. Mas desde o dia 16 nós já estamos praticando para os clientes com tarifas sociais e vulneráveis. Então isso hoje já consegue, o cliente que tem essa tarifa diferenciada, ele já pode fazer o parcelamento dentro da fatura. Tá, então isso vai ser feito de forma automática, né? Ou o cliente precisa solicitar de alguma maneira? Exato, ele precisa solicitar de alguma maneira, até porque ele vai ver a condição dele, o número de parcelas que ele consegue fazer dentro do seu planejamento familiar, né, do seu orçamento familiar, então ele tem que procurar os canais de atendimento. A gente também proativamente já colocou uma opção dentro do canal do WhatsApp, que é o 11 33 88 8000, e aí o cliente pode também fazer uma videochamada, se ele preferir um atendimento mais humanizado, a gente tem uma opção dentro do cardápio de serviços do WhatsApp.
E aí, como é que funciona? Existe um limite mínimo, máximo dessa dívida? Como ficam juros, multas? Não sei. E o que muda em relação ao modelo antigo, por exemplo? Para a gente saber essa mudança. A gente tem ao modelo antigo essa opção a mais, né? Porque para o cliente administrar esse valor negociado dentro da própria conta facilita. Do valor do débito, juros de 1% calculado ao mês e atualização monetária pelo Índice Nacional de Proteção do Consumidor, que é o IPCA. Então, são práticas de mercado. E aí, essa administração de número de parcelas, de percentual de entrada, 30%, 20% ou 50%, depende muito da condição econômica de cada cliente e isso o atendente tende a mostrar para ele as opções. E Eliana, uma dúvida que eu tenho em relação ao médio prazo aí, né? Essa medida pode, então, eventualmente evitar cortes, por exemplo, no fornecimento de água? Quando o cliente ele está adimplente, não, né? Se o cliente está numa condição de inadimplência, ele pode sim ter a interrupção do abastecimento. Então, por isso a importância deles procurarem quando tem um débito para negociar. Nós hoje temos 41% dos clientes de alguma maneira com débito na empresa. Dos nossos 9 milhões de clientes, 41% hoje tem algum débito. Nós estamos falando aí de dívidas de mais de 7 bilhões, e quando a gente traz para valor atualizado, nós estamos falando de 21 bilhões, né? Porque tem pessoas que têm débito agora de 1 ano, de 2 anos, então a gente está falando aí de 21 bilhões. E quem aderir a esse parcelamento, fornecimento de água, é mantido automaticamente também? Quando o cliente, se ele estiver sem o abastecimento, se ele estiver com a ligação interrompida, ele faz o parcelamento em até 48 horas. A Sabesp tem um prazo para religar e restabelecer o abastecimento dele. Tá certo, então. Eliana Rufo, diretora de experiência do cliente da Sabesp, conversando com a gente aqui no Paulista TMC. Muito obrigado pela entrevista, Eliana. Bom dia. Obrigada. Obrigada, bom dia a todos.